ler um trecho da palavra de Deus. Se você puder abrir comigo no Salmo 146, o Salmo de louvor ao Senhor. O Rogério não está aí hoje, senta aí. Salmo 146. Que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver. Cantarei a meu Deus até o último suspiro. Não confie nos poderosos, e não é neles que encontrarão salvação. Quando sua vida se vai, voltam ao pó, e todos os seus planos morrem com eles. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio. Os que põem sua esperança no Senhor, seu Deus. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele cumpre as suas promessas para sempre, faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os estrangeiros, o Senhor cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. O Senhor reinará para sempre, Ele será o seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Senhor Deus maravilhoso, estamos na Tua casa neste domingo, Senhor, para adorar, bendizer e engrandecer o Teu nome. Pedimos que o Senhor, de maneira preciosa, poderosa, possa falar no nosso coração, Pai. Que o Senhor abençoe a casa de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor possa tocar de maneira especial através da Sua palavra os Seus filhos, Senhor. E que a Tua presença maravilhosa se manifeste em nossas vidas através do louvor, da oração, da adoração ao Teu nome e da palavra ministrada, Senhor. Em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor. Aleluia! Bom dia, igreja. Vamos adorar o nome de Jesus. Impressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Nós não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, e somos a igreja, vivemos por fé e estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Nós não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, e somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. E a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a
caminhamos, pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. E nação santa, e somos a igreja, vivemos por fé e estamos de pé. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor e coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés e consagramos todo o nosso ser a Ti. E ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Nós coroamos e coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti e coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés e consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos todo o nosso ser a Ti. E consagramos todo o nosso ser a Ti.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. E eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixar 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. E oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ter um tempo de oração. Você pode dobrar os seus joelhos no lugar onde está. Você pode levantar suas mãos. Tem um tempo especial com o Senhor. Vou convidar o irmão Sérgio para chegar. Ele vai nos dirigir nesse tempo de oração. E você possa apresentar seus pedidos, clamor, clamar pela nossa nação, né? Clamar pelas dificuldades hoje no mundo, né? Coloque cada pedido de oração e os missionários. Paz, igreja, bom dia. Vou ler só um versículo aqui, rápido, da nossa oração. Em João 3,16 diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor Deus, nós nos aproximamos de Ti, Senhor. Nesse momento, buscamos, Senhor, os átrios do Senhor, a grande morada, Senhor. Entregamos o nosso louvor, as nossas orações, os nossos corações a Ti nessa manhã, Pai. Oramos, Senhor, por cada pessoa que aqui está, Senhor. Por aqueles que aqui estão representando seus familiares, as suas famílias, Pai. Ó Deus, visita-nos nessa manhã, Senhor Jesus. Visita, Senhor, aqueles que também não puderam estar aqui, Senhor, nessa manhã. Que os anjos do Senhor, o Espírito Santo, console os corações. Visitem as casas, Senhor, os lares, Senhor, meu Deus. Visite, Senhor, as mansões, Senhor. Visite, Senhor, meu Deus, as prisões, Pai. Visite, Pai, os hospitais. Visite, Senhor, cada canto dessa cidade, estado, país, outros continentes, Pai. Assim nós oramos, Senhor, meu Deus, clamando, Senhor, pela vida, Senhor, daqueles, Senhor, meu Deus, que passam por momentos delicados em suas vidas, de perda, Senhor, de doença, meu Deus, de grandes enfermidades, Senhor, não só do corpo, mas da alma também, Pai. Visita, Senhor, meu Deus, aqueles que estão desesperados, ansiosos, que estão, Senhor, meu Deus, com depressão, Senhor, que estão, Senhor, com sentimentos de morte, Senhor, que estão, Deus, com sentimentos de perda, que estão, Pai, perdidos, Senhor, em meio a tanta essa multidão, Pai. Nós, Senhor, vemos dias difíceis, Pai, mas a Tua palavra está escrito: tem de bom ânimo, Senhor. O Senhor estará conosco até o fim dos séculos, Pai. Ó Deus, visita essa igreja, Senhor, cada vez mais. Usa a vida dos nossos pastores, Senhor, dos nossos membros, dos nossos irmãos, Senhor, para que vidas sejam alcançadas mais e mais, Pai. No campo missionário, Senhor, no ID, Pai, na vida do missionário, da missionária, na vida daqueles, Pai, que têm alcançado, Senhor, meu Deus, às vezes com um versículo escrito com a tinta no rosto, Pai. Vidas estão sendo transformadas, Senhor. Ó, meu Deus, visite, Senhor, para que essas vidas possam, Senhor, meu Deus, conhecer, Senhor, e desfrutar, Senhor, meu Deus, do convívio, do amor e do Espírito Santo que há em Ti, Senhor, em nossas vidas, Pai. Ó, meu Deus, nos dá inspiração, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ser luz aonde nós estivermos, ser sal, Senhor, onde nós estivermos. Muitas vezes estamos apagados, sem tempero, sem motivação, mas o Senhor é quem nos move. É o Senhor que nos dá a direção, é o Senhor que nos envia, é o Senhor que nos usa, Senhor, para alcançar a vida, Senhor. Visita, Senhor, meu Deus, o órfão, a viúva. Visita, Senhor, meu Deus, aqueles que estão, Senhor, meu Deus, nos lares de idosos, Senhor, aqueles que estão na rua, Senhor. Visita-nos, Pai, nessa manhã. Senhor, nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, somente a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós Te damos graças, hoje e sempre, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, quando nós vamos cantar um louvor. Mas antes, deixa eu dar só alguns avisos. Quarta-feira, nosso encontro de homens, tá? A partir das 6h30, você pode levar ali o seu kit churras, a sua bebida, e a gente tem um tempo especial. Enquanto vai preparando, né, aquele churrasquinho gostoso, vamos ter um tempo de comunhão, uma palavra. Vou ver se o Fábio leva o violãozinho para a gente tocar ali.
e o Paulo trazer uma palavra para nós, ali para os homens, tá? Palavra toda especial. E então dia 15, dia 19, né? 19, véspera do feriado, dia 19, você sai do trabalho, né? Já avisa a esposa, né? Que não precisa preparar a janta, olha que beleza, né? Você já vai ter um churrasco gostoso, né? Quem tem o filhinho pode levar, né? Se for passar aí, ó, vou levar o João lá o João tá esperando o churrasco, que vai uns 2 churrascos de futebol que ele não vai, né? Que agora tá estudando de manhã, não pode ficar na noite, tem que dormir cedo, né? Então dia 19, depois dia 27, pessoal, o nosso culto de ação de graças, uma quinta-feira aqui. Então nós vamos ter o quê? Como a gente sempre tem, né? Um brunch, né? Mas é um brunch para depois do culto, tá? Então vai ter, você traz um prato de doce, salgado, né? Ou algo, uma carninha, e pra gente, uma coisa pra gente beliscar depois do culto, tá um tempo de comunhão gostoso, né? Nesse culto de ação de graça. Então quinta-feira 27, traga uma família, traga um convidado, traga alguém que você pode convidar para agradecer o ano, agradecer as bênçãos, agradecer as vitórias, né? E alguém junto, alguém do teu trabalho, alguém amigo, traga no dia 27, né? Um culto nosso aqui de ação de graças, 8 horas da noite, quinta-feira, a última quinta-feira de novembro, tá? E em dezembro nós temos as programações normais, Santa Ceia, depois nós vamos ter o nosso tempo de comunhão, a nossa festa de final de ano, vamos ter o dia de entregar as caixas de Natal, são 60 caixas de Natal para pessoas em situação de rua. Então se você ainda não trouxe, né, alimento, roupa, produto de higiene, você pode trazer, tá? E aqui a gente recebeu já algumas ofertas, então vamos comprar nos atacadões da cidade algumas coisas para completar, né, um panetone, uma coisa gostosa para ter também, né, além dessas coisas, tá? Então não deixe de participar e apoiar esses trabalhos. E lembrando, pessoal, como é o mês de ação de graças, é uma das ofertas nossa, ó, sempre no ano, né, nós temos alabastro em fevereiro e setembro, Páscoa no mês da Páscoa, ou é março ou abril, e em novembro a oferta de ação de graças. As 4 ofertas sustentam os nossos missionários globais. Hoje, né, são quase 700 casais missionários globais no mundo da Igreja Nazareno, né, de tempo integral, servindo, e são sustentados só por essas 4 ofertas. Essas 4 ofertas pagam o salário deles no mês, né, pagam o seu 13º, dá o seu valorzinho para aposentadoria. Então, você pode sentir parte disso, entender? Se você entrar lá, nazarenechurch.org, né, você vai ver lá, vai entrar nos missionários, você vai ver lá, tem 700 missionários, alguns até que nós apoiamos. Dentro daqueles 19 missionários que a nossa igreja local apoia, né, tem alguns que a gente apoia. Eu acho que são 4 ou 5 deles nós apoiamos todos os meses. Mas além disso, com essa oferta, você está apoiando eles, né, a ter o seu sustento, a ter sua moradia, a ter um lugar de trabalho e a levar o evangelho às nações. Tá bom? Vamos cantar um louvor, depois você pode ou colocar no envelope ou enviar via Pix direto, né? Para quem está nos assistindo aí, sempre aqui do lado tem a conta, aqui tem o QR Code, e você pode enviar a sua oferta. Se for para oferta de ação de graça, só escreve lá, oferta de ação de graça, para que a tesoureira possa identificar e a gente separar essa oferta para enviar para a missão global, tá bom? Vamos adorar o Senhor, depois o Alex vai chegar e nós vamos adorar com os dízimos e ofertas. Pode ficar de pé, vamos louvar a Deus. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
desejo, cante Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Viva, tua presença, e eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, estou aqui, vem inundar, encher este lugar. E é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Paz, Senhor, amada igreja. Pai. 2 Coríntios 9, meus irmãos. Vou compartilhar um trecho rápido. 2 Coríntios 9, versículo 7. O pastor Edmur já mencionou os projetos que nós temos esse ano. Ontem eu dei uma passada ali para a gente ver o complemento das cestas de natais. Então, esse ano eu sei que o pessoal aí recebe um pouquinho mais, né? Então, tira um pouquinho também desse daí para abençoar esses projetos.
as ofertas de alabastro, que é muito importante. E é um complemento daquilo que nós já fazemos durante o ano, né? E diz assim a palavra do Senhor: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Até aqui. Aí eu estava lendo ali também, Mateus 25, e é o trecho da parábola dos talentos, né? E depois que o Senhor entrega os talentos lá para cada um deles chega diante do Senhor e ele entrega o dobro daquilo que ele recebeu. E o Senhor diz assim: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra com gozo na casa do Senhor. Aqui está falando de administração, meus irmãos. É administração. Então, quando nós ofertamos aquilo com alegria na casa do Senhor, o Senhor se alegra também. Como Provérbios diz que nós devemos honrar o Senhor com nossos bens, com os nossos primícios. Então, isso é a maior parte que nós podemos fazer, é honrar o Senhor. O recurso ele não está preocupado, mas nós temos uma parcela nossa que é administrar bem esses recursos. Porque às vezes nós chegamos na casa do Senhor triste, eu tenho que ofertar, tal, vai faltar tal coisa. Mas existem situações que são adversas, essas vêm para todo mundo. Agora existe uma parcela que é nossa, que é a administração. A administração do recurso está em nossas mãos. Então nós temos que administrar bem, para quando chegar este tempo nós não ter tristeza, mas ter alegria no coração. E saber que o Senhor é aquele que provê. Amém? Acima de tudo. Porque se eu estou ofertando hoje aqui, porque eu tive o privilégio antes dele ter me abençoado. Eu não vou conseguir ofertar se o Senhor já não tiver me abençoado. Então eu quero cada vez mais poder abençoar e multiplicar tudo aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão. Eu quero chegar aqui um dia e falar: Senhor, vamos abençoar o pastor com carro aí. Né? Por que não? Né? Ele é dono de tudo. Ele que sonda o nosso coração. Mas primeiro a gente tem que estar com o coração alinhado com Deus. Nosso coração não pode estar agarrado no dinheiro aqui. Então nessa manhã que nós possamos alegrar, dizimar e ofertar com muita alegria, sem peso, sem culpa. Dizimar com aquilo que nós temos, não com muito, mas com tudo que nós temos, que é o nosso coração, a nossa oferta, a nossa alegria nesse ato. Que nós possamos continuar zelando pelos compromissos dessa casa. Primeira coisa que eu faço meu dízimo e minha oferta. Já fiz ali, Senhor, estou entregando aquilo que o Senhor já me presenteou. E é uma parcela pequena. Então eu sou grato todas as vezes que eu posso participar desse tempo. Desde muito pequeno, eu participo desse tempo com muita alegria. Porque eu sei de onde vem o meu recurso. E eu também sei para onde ele está indo. Muitos não sabem, mas aqui nós sabemos. São mais de 15 missionários, 20? 19 agora, 19 missionários. Você que está em casa, 19 missionários. São mais de 20 cesta básica todo mês. Que a gente compartilha aí para as viúvas, para aqueles que precisam. Fora os outros projetos que a gente faz no paralelo aí. Os ministérios aqui nessa casa, e é tudo graças ao nosso compromisso com a casa do Senhor. Então feche suas mãos nesse momento, mesmo que você não tenha uma oferta. E nós vamos orar para que Deus venha abrir uma porta de emprego, que Deus venha dar uma boa administração e vamos ofertar com alegria e colocar propósitos. O ano não acabou ainda, meus irmãos. Nós podemos colocar algumas metas diante do Senhor e buscar elas, tá? Eu creio nisso. Amém? Senhor Jesus, graças te damos, te louvamos, Pai. Agradecemos, Pai, por essa excelência de louvor, Senhor Deus, que nós temos entoado a Ti neste momento, Pai, até aqui. Agradecemos pela oração intercessória, Pai. Agradecemos por este culto, entregamos em Tuas mãos e pedimos que o Senhor venha usar o Teu servo, Pai, grandemente para a edificação das nossas vidas, Senhor, Pai, para nos trazer um rumo e a direção nessa manhã, Pai. E nesse momento especial nós entregamos nossos dízimos e as nossas ofertas diante de Ti e pedimos que o Senhor venha abençoar e multiplicar, Senhor, assim como diz a Tua palavra. Seja multiplicado em favor do Teu reino, Pai. Que nós possamos cada vez mais ter em nós, Pai, essa semeadura, Pai. Esse sentimento de semear na Tua casa. Aquele nessa manhã, Pai, que por um motivo não pode dizimar e ofertar na sua casa, coração não entristeça, Pai. Mas que o Senhor venha gerar o recurso,
venha gerar a porta de emprego, Pai. Venha multiplicar tudo aquilo que Ele deseja e anseia na tua casa, Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor venha abençoar a nossa casa financeiramente, nossa casa espiritualmente. Venha abençoar nossos ministérios, Senhor Jesus, nessa manhã. Pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar aqueles que estão em casa também, Pai, que estão honrando, Pai, com seus dízimos, suas ofertas, Senhor. Tem pessoas que nunca pisaram na tua casa, Pai, e é fiel com a tua casa, Senhor. Graças te damos e te louvamos por este tempo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia e aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia e aleluia. E em meu coração não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. E em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia e aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia e aleluia. A Deus, dá uma salva de palma abençoada para Jesus, aleluia. Obrigado, Cauane e Karine, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Pode se assentar. Vamos receber o pastor Pablo. Né? Vocês viram aí, eu estou sozinho hoje. O pastor Rogério e a Sara completaram mais um ano de vida conjugal. A pastora Carmelo foi num evento de dedicação de uma criança. E o pastor Lázaro está voltando de viagem de férias. Está chegando hoje, entre ontem e hoje, né? Na semana que vem já está conosco. Tá? Mas é uma alegria receber aqui o pastor Pablo, meu amigo, né? E ele vai trazer a palavra essa manhã. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Obrigado pela vida do pastor Pablo. Obrigado pela vida das suas filhas, da sua esposa, da sua família. Pai, que tem sido uma bênção e que o Senhor continue trazendo tudo que eles necessitam, Pai. Tanto nas suas necessidades emocionais, espirituais, físicas, materiais. Que o Senhor continue abençoando o seu lar e a sua casa. E que ele nesta manhã possa ser boca de Deus neste lugar, trazendo da tua palavra e ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Um excelente dia a todos. O privilégio de estar nesse lugar, podendo declarar aleluia. Luz em meio às trevas. Quando nós declaramos aleluia, nós dizemos as trevas perderam para a luz manifesta do nosso Senhor Jesus. Como é bom, obrigado pastor Edmur pelo convite,
pela confiança, pela oportunidade, um amigo que nós ganhamos, um conselheiro, alguém que em algumas atitudes e decisões, sonhos de ministério, Deus usou para falar conosco, nos ajudar, e tem sido uma bênção olhar para a vida do pastor, a experiência ministerial que ele já tem. Nós ainda estamos caminhando, aprendendo, e é um privilégio poder ver essa igreja cumprindo a sua chamada, o seu propósito, que é anunciar o evangelho. Porque muitas vezes a gente olha para a perspectiva, natural, e aquilo que os nossos olhos humanos veem, não imaginamos. É uma igreja que hoje abençoa 19 missionários ao redor do mundo, porque tem uma visão no reino de Deus. E é interessante quando nós olhamos para a história, Conta a história que num culto em Londres, num bairro pobre, num dia de muito frio, o pregador não conseguiu chegar. E um irmão simples, não muito letrado, abre a Bíblia num texto. E tinha um jovem naquele dia, naquele culto. E aquele jovem nada mais era do que Spurgeon, um dos maiores pregadores do Evangelho. Então, queridos, que nós não deixemos em momento algum de anunciar a palavra que salva, que liberta e que transforma, porque nós não sabemos os corações que estão sendo alcançados. Gostei muito desse chaveiro, viu, do bolso do senhor, hein, pastor? É proposital, esse família? Eu achei muito bacana, Falei, ele está de propósito com esse chaveiro, e vem a ver com aquilo que Deus tocou no meu coração a ministrar nesse culto da família nessa manhã com você. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia num texto conhecido de todos, muito mencionado, que está lá no livro de Josué, capítulo de número 24. Quero falar com você a respeito da resposta que a nós é dada, a responsabilidade de uma resposta que precisamos dar. Josué capítulo 24, verso de número 14 e 15. Como nós respondemos a uma geração que se finda para a geração que vai nos suceder. Como nós vamos declarar isso? Como nós vamos anunciar isso? Em dias tão desafiadores como os nossos. Como desafiar essa transição? Como trabalhar isso em tempos onde nós vemos tantas informações chegando, tanta coisa que vem até nós, e como permanecer diante daquilo que o Senhor tem para nós. Josué, capítulo 24, verso de número 14 e 15, diz assim as Sagradas Escrituras. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. A declaração de Josué, que nós precisamos declarar nessa manhã, e eu creio que você está aqui com essa convicção. Ele declara, e você pode repetir comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos juntos mais uma vez no 3? 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, é uma porção da tua palavra nessa manhã. Nós estamos diante do Senhor, diante da tua casa, na tua igreja, e cremos, ó Deus, num tempo que o Senhor quer transicionar algo sobre as nossas vidas, usar as nossas vidas para trazer aquilo que já experimentamos e levar, ó Deus, um tempo ainda de manifestação de glória e de poder do Senhor nessa terra. Então eu peço que nessa manhã o teu Espírito venha falar conosco. Coloca a minha vida diante da liderança do teu Espírito, para que ele seja a voz da tua igreja. Ele venha falar a cada coração, ele venha tocar a cada realidade nesta manhã.
manhã nesta casa. Obrigado pela vida do pastor Edmuro, obrigado por cada membro desta igreja, obrigado, Senhor, pelos sonhos que o Senhor tem colocado no coração, e eu creio que o Senhor há de realizar e se manifestar em nome de Jesus. Amém e amém. Como o pastor citou, essas duas moças adolescentes são minhas filhas, 15 e 16 anos. Então, amados, nós temos uma responsabilidade já de transição. Essa geração está chegando e outra geração, a nossa está passando, né? E outra está chegando. Você que é um pouquinho mais experiente, aqui acho que cada um, todos vão lembrar, exceto elas que não usaram, né? Aquela expressão que a gente dizia assim, né? Quando você falava que algo alguém não entendeu algo, você falava assim, ó, não caiu a ficha. Você lembra o que é? Aquelas ficha para elas não sabem nem o que é, né? A gente tinha aquela pratinha que a gente colocava lá no telefone público para fazer uma ligação. Hoje a conversa é diferente. Você tá Wi-Fi, você tá on, né? Ó, tô on, tá on, estão falando. Então o mundo mudou. E nós, como cristãos, servos do Senhor, que estamos vivendo na presença de Deus, acostumados com a realidade de igreja, culto, live, olhando para o século 21, vivemos dias de expansão da igreja como nunca, batismos em todos os países, conversões, glória a Deus, muita gente sendo salva, pessoas na mídia falando de Jesus, avançando, pessoas que saíram de uma vida, muitas expondo isso, né, promíscuo, e agora servem ao Senhor através da sua vida. A gente vê todo mundo em todo lugar pregando, dando a sua opinião, mas algo, amados, muito maior, algo muito maior para a nossa vida. Muitas vezes temos um bom discurso, sabemos os chavões, né, os aleluia, os glória a Deus, mas o que nós declaramos nessa manhã, nesse lugar, não pode servir apenas como um slogan para a nossa vida, como algo que a gente coloca na porta da nossa casa, como a gente usa um chaveiro, mas precisa ser de fato aquilo que nós vivenciamos dia após dia, e nesta sociedade que vivemos, nós precisamos estar aptos a pagar o preço de declarar isso, porque é um preço a ser pago para essa verdade ser o cerne que direciona a nossa vida para um legado, onde nós apresentamos Cristo e a palavra para todos, como nos nossos dias não foi diferente também nos dias de Josué. Precisamos ter a prioridade, uma intenção, uma disposição no nosso coração de servir ao Senhor em todo o tempo e declarar permanentemente. E a pergunta que nós devemos nos fazer constantemente quando nós nos acostumamos com a nossa religião, nos acostumamos com a nossa vida cristã, com o nosso relacionamento devemos se de fato eu estou e a minha casa está servindo ao Senhor. Nós devemos olhar para isso de maneira interna. E se eu estou deixando um legado de amor, de obediência a Deus, ou serviço a Deus para essa próxima geração. Ah, pastor, sou crente, estou na igreja, mas se nós olharmos e pensarmos que foram 3 gerações que atravessaram entre o período de a travessia do Mar Vermelho e a morte de Josué, e o que aconteceu com essa geração, se você puder andar sua Bíblia só um pouquinho, em Juízes, capítulo de número 2, verso de número 6 e verso de número 11, ao verso de número 11, o que aconteceu? Porque uma geração que viu milagres, sinais, que viu o mar se abrir, viu tantos acontecimentos do poder, a manifestação de Deus, foram alimentados com um maná. Deus mandava cordonizes do céu para ele, Deus dava água para eles, dava água das rochas para eles, e eles experimentaram Deus, Deus deu a porção, a terra para eles. Mas o que acontece depois da morte de Josué? Josué se posiciona, se você ler o capítulo 23, 22, 24, você vai ver que ele vai trazendo uma instrução para aquela nação como um líder, de uma responsabilidade, que agora a eles é dada, agora é o momento deles se posicionarem. Por quê? De fato, Josué já entendia que algo poderia acontecer, e olha o que as escrituras nos relatam. Depois da morte de Josué, despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um para a sua herança, para possuírem a terra.
o povo serviu a Deus todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timete-Heretes, na região montanhosa de Efraim, no monte de Gás. Toda aquela geração também morreu e foi reunido aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração. Aí está o problema, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. Queridos, eles tinham uma governança de Deus, a teocracia. Deus era quem gerava aquele povo, Deus é quem fortalecia a palavra de Deus. Você se lembra de Moisés, você se lembra de todo esse tempo, mas agora este povo, por não ter a referência, por não ter guardado o seu coração, começa a andar segundo a sua própria direção. E é interessante que Josué, também no capítulo 23, verso 14, por conhecer a Deus, deixa uma mensagem, porque ele restabelece a lei antes de falecer, antes de ir para estar com o Senhor, e deixa bem claro: olha, eis que hoje sigo pelo caminho de todos na terra. Ou seja, nós não vamos ficar aqui de semente, a gente quer passar a senha para o outro, mas a gente sabe que uma hora nós seremos chamados pelo Senhor. Mas ele diz o seguinte: e vocês bem sabeis que de todo seu coração e de toda a vossa alma, que nem uma só promessa caiu de todas as boas palavras que o Senhor, que vos falou o Senhor, o vosso Deus, todas vos sobreveio, nenhuma delas falhou. O Deus que andou com eles, o Deus que construiu e forjou aquela nação, formou uma nação de um povo que andava peregrino, escravo. Agora Deus estabelece uma nação e diz para eles o seguinte: gente, nenhuma das minhas palavras foram embora. E é esse que nós precisamos entender e tomar cuidado, queridos, com os nossos dias, porque nós conhecemos o Senhor, nós sabemos a palavra dele, nós colocamos a nossa casa, nós oramos pelo nosso lar, mas existem questões que chegam sobre os nossos dias de maneira muito sutil, como um grãozinho de areia que muitas vezes é imperceptível sobre as nossas mãos. E o mundo de hoje tem tentado nos levar a uma perspectiva onde nada está acontecendo. Nós estamos muitas vezes amortizados pelas questões. Às vezes nós olhamos as tragédias, nós olhamos a realidade, nós vemos as famílias se perdendo e achamos que isso está tudo normal. Muitas vezes a gente, ouve a musiquinha lá da Cyndi Lauper, naquela festa que você vai, a gente dá uma musiquinha bonitinha, você dá uma batidinha de pé, você dança um pouquinho, mas daqui a pouco você esquece que daqui a pouco naquele mesmo ambiente você vai numa festa que a gente tem que estar mesmo, irmãos. E assim, o crente ele veio para ser feliz. Não precisamos ser crente para morrer. Precisa ser crente, você não precisa ser alguém que não tem mais vida. Você precisa ser vida na vida das outras pessoas. Mas às vezes, de maneira sorrateira, as coisas vão tomando conta. Quanta gente começa assim, eu não sei você, mas eu, pela misericórdia de Deus, eu fui liberto da bebida. Bebi muito quando adolescente ainda, tive muito contato com álcool, bebida, com coisas que... E eu faço por uso de ser, hoje não usar nenhum tipo de álcool, mas só um golinho, é só uma cerveja, é só um vinhozinho, não atrapalha nada. Nós estamos deixando um legado. Então nós precisamos olhar para essa realidade. Olhar porque muitas vezes, dentro do nosso contexto, nosso arraial não é nada, mas nós sabemos que nossos filhos, nós sabemos que eles estão envolvidos com uma sociedade, queridos, que dia após dia tenta desconstruir a família estabelecida por Deus, os projetos que Deus tem para a nossa casa e para a nossa família. Aqui, queridos, quando olhamos para a história deste povo, era um povo que tinha tudo para viver de acordo com o que Deus tinha preparado para eles, mas eles escolheram seguir outro caminho, e mesmo assim, Israel não foi capaz de cumprir na íntegra o que o seu líder chama para viver. E hoje o Senhor, ele já se foi. A palavra dele é o seguinte: eu fui, agora
está com vocês. A transição geracional, queridos, isso é algo que Deus está confiando para nós nesses dias. Você pode dizer amém? Está na minha mão e está na sua mão. Às vezes a gente, mas o mundo está perdido. Não, queridos. Deus tem um lugar para esse mundo. Deus tem, a juventude está perdida. Deus quer nos levantar. Deus quer nos usar para alcançar esse tempo, esses dias. Agora, como Deus está nos confiando esses dias, como fazemos isso? E como nós recebemos e para que nossa família faça a diferença nesses dias? Primeiro, nós precisamos lembrar que a nossa família é um projeto de Deus, amém, queridos? A nossa casa é um projeto de Deus. Podem construir outras definições, tipificações antropocêntricas, né, nos nossos dias. Nosso professor está aqui, você que trabalha na área, às vezes também na área da educação, você sabe que hoje estão criando tanta coisa, e o mundo está tentando de maneira dissolúvel. São questões frágeis, questões inconstantes, porque quando se fala de família, nós temos uma certeza que ela nasceu no coração de Deus para estabelecer um propósito específico nessa terra, que é manifestar a glória de Deus através da nossa vida. Nessa manhã, queridos, você já fez algumas escolhas. Você escolheu a roupa que você ia vir, escolheu o lugar que você ia sentar, escolheu o caminho, né? Às vezes você muda um caminho. Levo minha Bíblia? Não, vou usar o celular. Agora o convite para você é escolher, decidir nesta manhã sobre a sua família. Deus nos chama a atenção. De fato, o que vai fazer a diferença em nós é a decisão quando escolhemos: eu quero vida ou morte, bênção ou maldição, está sobre nós. E nesses 2 versículos que lemos, algumas lições no texto que Josué aplica. E se nós colocarmos na nossa vida, eu tenho certeza que nós vamos ser instrumento de Deus para esses dias. Eu tenho plena convicção disso, para sermos usados para avançar esta mensagem do Evangelho, e a nossa casa vai resplandecer a glória do Senhor. Os nossos filhos serão guardados na sua entrada e na sua saída. A mão do Senhor vai permear sobre eles. Quando as coisas desse mundo tentar atrair, eles vão saber e ter a consciência que foi o Senhor quem os chamou. Logo ao começar o verso de número 24, verso de número 14, Josué já faz uma declaração importante. Agora, pois, temam o Senhor. Reverência à pessoa do nosso Deus amado. Tanta desconstrução nesse mundo tentando tirar Deus do centro daquilo que Ele é. Deus está no centro de todas as coisas. A gente ouve, né, no nosso meio cristão, às vezes até que o homem está no centro, mas o centro de todas as coisas é Deus. Deus, Ele é todo poderoso, e ter a compreensão de fato da sua grandeza sobre a nossa vida, e que Ele também, mesmo sendo grande, Ele está perto de nós, faz toda a diferença nas nossas vidas. Se nós nos familiarizamos com esse Deus grande e compreendemos que Ele está perto de nós, cuidando de nós, e estivermos nos prostrando, buscando uma vida que não só se relaciona com a perspectiva da nossa comunidade, mas uma vida total de entrega a Ele, quando estamos vivendo os nossos relacionamentos, estamos convivendo nessa sociedade, isso vai fazer toda a diferença. Ter esse temor é ter compreensão que não precisamos apresentar para as pessoas e para Deus quem não somos para impressionar a ambos. Às vezes você não precisa ser igual o pastor ou igual o irmão, você não precisa. Às vezes há uma necessidade, amados, de referenciar a pessoa que está exposta em destaque. E muitas vezes, se você não tem a mesma chamada, as pessoas elas podem tentar te menosprezar. Mas o quão importante é, queridos, nós estamos aqui porque alguém chegou mais cedo, preparou esse tempo, limpou esta igreja, cuidou das coisas do Senhor. E muitas vezes nós não conseguimos observar essas questões, porque elas não estão expostas. Mas quando você faz assim, independente onde você serve, independente no ministério que você ajuda, mas o seu coração de fato está inclinado para o Senhor, não importa as pessoas o que elas falem, o que elas pensem ao seu respeito, porque você sabe de fato
quem você é na presença do Senhor. Então nós não precisamos impressionar o outro. Nós vivemos dias onde as pessoas elas querem impressão, estereótipo. Deus está olhando o teu coração nessa manhã, conhece a sua história e Ele só quer ter um relacionamento mais íntimo e preciso com as nossas vidas, com o nosso andar, caminhar e viver, porque é Ele quem molda o nosso caráter, é Ele quem transforma a nossa vida, é Ele quem toca nas entranhas do nosso coração, que eu e você possamos ser mais parecidos com Cristo. E em casa, nossa família, nós vamos ver dia após dia sendo alinhada pelo propósito que Deus tem para o nosso lar. Então, temer ao Senhor, não deixe de temer esta verdade. Deus está no controle da nossa vida, está no controle da história, está no controle do tempo e da perspectiva. Outra importante colocação que ele já faz em seguida, após dizer temer ao Senhor, ele faz um desafio para nós, que nós possamos servir a Ele com fidelidade e integridade. Aqui nesse capítulo 24, a palavra servir, se você ler o capítulo, ela se encontra 16 vezes. Josué instruindo o povo em servir, servir, servir. Muita gente está servindo a própria igreja no aspecto de espaço físico. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Muita gente serve o pastor, o ministério, e outros passam a servir a si próprio. Tem gente servindo, não, porque eu preciso servir. Amados, servir aqui está específico em uma perspectiva de adorar a Deus intencionalmente com aquilo que você faz e com o seu serviço. Ah, mas não vou agradar. Eu fiz com o coração sincero, Deus conhece. Ah, fulano falou, criticou. Deixa ele criticar, não fiz para o homem, eu fiz para Deus. É lógico que a gente gosta de ser elogiado, é lógico que a gente gosta de ser reconhecido. Quem não gosta vai falar, mas quando nós fazemos para o Senhor, nós fazemos a diferença. Uma vida que entende que é necessário, muitas vezes, perder para que Cristo se estabeleça sobre os nossos planos e projetos. Esta é uma vida de quem entende o que é o serviço. Muitas vezes a gente perde aparentemente ou momentaneamente, mas numa perspectiva futura, Deus está direcionando projetos e planos maiores ao nosso respeito e à nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe, sirva ao Senhor com a sua fidelidade, com a sua integridade, porque quando assim o fazemos, Ele cuida das outras coisas da nossa vida, da nossa realidade. Mais uma fala de Josué, aqui no verso, um ensinamento: joguem fora os deuses que os seus pais serviam. Não, pastor, eu não sou católico, eu estou na igreja evangélica desde que eu nasci, meu pai também, glória a Deus, queridos. Às vezes a gente faz essa comparação e essa percepção apenas que nós temos deuses numa perspectiva de olhar para uma entidade que a pessoa adora. Mas para a gente influenciar a geração que vem após nós, é necessário deixarmos de lado algumas crenças limitadoras da nossa vida. Crença que limita a gente de olhar para frente, que às vezes a gente adorou lá no passado e a gente deixa aquela saudade. Quer ver uma coisa que a gente às vezes não consegue transicionar? Nossa, como era bom nos tempos antigos, que eu via na igreja, que o povo era mais crente, que às vezes, e a gente começa com essa fala, de fato era bom, mas e agora? O que a gente está fazendo? E agora? Que às vezes a gente cria um Deus, uma adoração saudosista, lá no passado, no ano de 1964, que foi muito bom, e Deus quer nos usar para estes dias. Deus quer fazer algo novo em nós e usar a nossa experiência, a nossa perspectiva, a experiência pessoal com Deus para os nossos dias, amados. Então, nós precisamos jogar muitas vezes fora essa percepção. Você quer ver um negócio? Sei se você tem amigo que não é crente, você ainda conversa, ou que é crente. Você tem uma rodinha de amigo que é crente e se converteu, era do mundo, andava sem os preceitos das Escrituras. Aí o cara te encontra, a única conversa que ele tem: nossa, quando a gente não era crente, nossa, mas quando a gente não ia na igreja, mas quando a gente saía, mas quando... Por quê? Queridos,
nos seus lábios estão ainda introduzido o que está no seu coração. O seu coração ainda está na idolatria do passado, da vida passada, do que ele vivia antes de conhecer ao Senhor. Queridos, o saudosismo é muito bom em algumas áreas da vida. Tem coisas que é bom você lembrar, tem coisas gostosas, tem cheiro. Às vezes eu passo num lugar assim, eu lembro do cheiro daquele café da minha avó, daquele com cheiro de feijão quando você chegava, coisa boa. Mas tem coisas, amados, que nós precisamos deixar para trás, como o apóstolo declara. Eu olho para o alvo, deixando as coisas velhas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo e vou buscar viver segundo a boa notícia de Cristo para a minha vida. Então há uma boa notícia, nós precisamos, meus amados, anunciar o evangelho de Deus, para parar com esse saudosismo. A palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel, ela se renova, ela é mais atualizada do que o jornal. A notícia que vai sair amanhã no Instagram, a palavra de Deus, ela é mais atualizada do que ela. Então eu e você precisamos pronunciar o evangelho. O evangelho é uma chamada, não para melhorar só um pouquinho, mas para transformação de vida. E nós estamos sendo transformados dia após dia, até chegarmos à perfeição da imagem do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta é a chamada para os nossos dias, queridos. Nós precisamos parar de olhar para trás. O poder de Deus quer nos transformar de maneira plena, não quer só mudar a gente um pouquinho, deixar a gente melhorzinho. Em nome de Jesus, nós cremos que 2025 está findando, mas 2026 será um ano que vamos viver o melhor ano da nossa vida, junto com a nossa família, na nossa casa, deixando as coisas velhas para trás, para que possamos tomar posse da palavra de Deus de maneira íntegra, totalmente, colocando, porque a palavra, o Senhor Jesus, ele disse que não dá para colocar vinho novo nos odres velhos. Ah, mas Deus não vai não, como Jesus falou para Nicodemos, é necessário o quê? Um novo nascimento. Então o nosso odre, o lugar onde o Senhor quer depositar, precisa ser renovado de glória em glória, de fé em fé. E Deus te fez, meu irmão e minha irmã, um adorador. Foi para isso que Ele te chamou. Você é um adorador do Senhor. E esse Deus que nós adoramos, Ele não divide a adoração com outras coisas. Que em nome de Jesus nós possamos caminhar nessa perspectiva. Por quarto lugar, escolher uma atitude. Escolher é uma atitude que está na nossa mão. Escolher é uma atitude com bons nazarenos. Nós acreditamos no arbítrio do homem. E o que Josué falou para esse povo, olha só o que Josué diz para ele: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. A escolha, amados, que traz o nosso destino. Nosso destino não está léu não vai dar certo, tem que dar, não vai dar. Nós sabemos que as nossas escolhas vai mudar o nosso destino. Josué aqui nos ajuda a pensar nos nossos dias. Se nós vamos ser as pessoas que querem que sejamos no nosso trabalho, com os nossos familiares, na nossa comunidade, se vamos ser benquistos por todos, porque vamos aceitar a todos, vamos falar o que as pessoas querem ouvir, ou se vamos falar o que é necessário. Se nós vamos nos moldar ao sistema deste século atual, ou enfrentar os desafios, como a igreja do século I enfrentou. E se necessário, eles eram jogados na cova, como nós cantamos aqui. Um dia eu falando sobre isso, o irmão falou: não, pastor, mas eu não quero ser jogado na cova, não. Eu não quero, eu também não. Mas nós vivemos dias onde emocionalmente somos lançados dia após dia. Satanás, hoje não estamos lutando ainda no Brasil com armas, a igreja, mas nós sabemos que a influência, a informação, ela tenta todos os dias nos tirar do cerne da vontade de Deus. Nós vamos viver calmos, consentindo tudo, ou vamos nos pronunciar e tomar a decisão? Eu tenho um compromisso.
em declarar na minha família, com meus amigos, com os meus filhos, que eu vou me posicionar segundo aquilo que Deus tem me chamado para esses dias. E essas pessoas estão olhando para nós. Seu Instagram, sua rede social, nós não somos apenas um representante do nosso nome e sobrenome. Quando nós nos determinamos e colocamos às vezes lá cristão, as pessoas olham para nós porque nós somos uma referência para esse mundo. No momento de dor eles vão procurar você. No momento de desafio eles vão olhar para quem pode trazer uma mensagem no meio do caos, queridos, porque este mundo longe do Senhor é um mundo que está no caos. O relativismo que põe sobre as nossas vidas uma posição confortável, que tenta subtrair de nós a mensagem absoluta para a humanidade, que o nosso Deus salva, cura, liberta, que só existe um caminho, Jesus Cristo é o Senhor, que não existe caminhos que levam a Deus. Não existem lugares que levam a Deus, não existe religião que leva a Deus, mas existe o Filho de Deus perfeito, que se tornou homem, que veio nessa terra, que sofreu no meu e seu lugar naquela cruz do Calvário, que ao terceiro dia ressuscitou, que está à destra de Deus Pai, aguardando o dia e a hora que virá buscar a sua igreja, e essa deve ser a chama que acende o meu e o seu coração. Nós devemos viver com essa perspectiva. E para concluir, amados, nós conclamamos a você que não se dobre às conveniências desses dias, às comodidades que tem tentado tragar a minha e a sua fé. E deixo para nós o texto que você conhece também, na 2 de Paulo, capítulo 4, do verso de número 8 em diante, que ele vai dizer que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos e não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, em prol da nossa casa e a nossa família, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, queridos, de maneira que em nós opere a morte, não opere a morte, mas sim a vida, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei, nós cremos também, por isso falaremos, amém? Sabemos que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitará também, sabemos que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo por nós também, por Jesus, e nos apresentará conosco, porque tudo isso é por amor de nós, para que a graça se multiplique por meio de muitos, faça abundar ações de graças para a glória de Deus. Por isso, amados, não desfaleçam com esses dias, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia após dia. Amados, independente das consequências, lute pela sua família, lute pela sua casa, lute por esse sistema. Algo que nós precisamos fazer nos nossos lares, e muitas vezes com muito amor, é confrontar. Confrontar é amar. Quem confronta ama. Quem ensina, instrui com amor. Então isso não pode deixar, nós não podemos deixar com que hoje o sistema que tenta dizer que você, quem ama só dá tapinha nas costas. Quem ama abraça, mas diz a verdade e a realidade das nossas vidas, queridos. Eu estou transicionando uma família para a eternidade. Eu creio em nome de Jesus, e eu creio que você também está transicionando a sua casa para a eternidade, e eu quero declarar com você mais uma vez o que Josué declarou no final desse texto. Se você pudesse colocar de pé nessa manhã e fazer essa declaração com fé no seu coração, com convicção na sua história, com certeza de tudo que você viveu até aqui, não foi por acaso, não foi simplesmente por motivos em que você olha dores e desafios, dificuldades, problemas ou alegria,
e festa, não. Foram propósitos que Deus designou para construir uma realidade no meu e no seu coração. Então nessa manhã, queridos, creia nisso. Pode ser que você tenha um ente querido na sua casa, alguém no seu convívio, que você pregou o evangelho, você falou do amor de Deus, e a pessoa ela acha tudo isso uma balela. Eu achei também um tempo. Quantos acharam? Eu sei que você por muito tempo quis fugir do evangelho de Jesus. Falei, isso não é para mim. Mas a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor da transformação que há nele e nos transforma dia após dia, vai ser um instrumento para mudar. E você pode estar olhando para a realidade e dizer, não tem jeito, mas aonde o homem diz que não tem jeito, Deus sempre tem uma nova oportunidade, um novo começo. Então esta manhã, Deus nos trouxe aqui para dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu quero que você declare isso com fé nessa manhã, que você ore com fé nessa manhã, declarando por aquele que ainda não conhece o Senhor, por aquele que ainda não reconheceu na sua vida, no seu coração, e você está ali orando por essa vida, e você nesta manhã não vai desanimar, porque você vai ser um intercessor, e mesmo que os seus olhos possam não enxergar, mas o legado da sua história vai se manifestar. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos orar pelo teu povo, apresentar a tua igreja diante do teu altar. Pai, o mundo secular tem tentado tirar de nós a certeza da família. Senhor, os homens têm criado cada uma das suas fórmulas. Satanás tem tomado esses dias, ó Pai, tem tentado desvencilhar a cultura, tentado desvencilhar tantas coisas boas, ó Deus, que o Senhor criou a música para fazer dela, Senhor, o instrumento de escárnio. Mas nessa manhã nós declaramos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, Senhor, que as bênçãos do Senhor, elas já nos alcançaram, como o apóstolo declara, ó Deus, em todas as áreas espirituais, nas áreas materiais. Então eu declaro, Senhor, vida sobre a família do teu servo, vida sobre a casa, Senhor, restauração, Senhor, sobre o lar, ó Deus, em nome de Jesus. Onde abundou o pecado, venha superabundar a graça e a glória de Deus. Um tempo restaurado, um tempo de renovo, um tempo de transição, e que juntos nós possamos declarar mais uma vez no 3, 1, 2, 3, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir o nome santo de Jesus? Aleluia! A Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa seguiremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te seguir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa seguiremos a Deus com alegria. E eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém? Você foi abençoado esta manhã? Amém? Sempre tempo bom de lembrar, né? Lembrar do nosso compromisso com Deus. Josué
ao seu povo, ele lembrou. E o seu povo cumpriu. Só que a próxima geração não. E é interessante isso que o pastor falou. A gente tem um compromisso de viver hoje, mas tem um compromisso geracional. Temos um compromisso de anunciar Cristo também, né, para a próxima geração. Né? São nossos filhos, amigos, crianças, pessoas que estão. E o mundo cada vez mais ele tenta tirar as pessoas de perto de Deus, né? Que a Lilian estava falando ontem aqui na reunião de mulheres, né? Sobre, de um lado estava aqueles que serviam a Deus, de outro aqueles que abandonaram Deus, mas tinha pessoa que estava em cima do muro, e aqueles que abandonaram Deus não chamavam essas pessoas, porque o muro já é do diabo. Então a gente precisa levar a mensagem, levar a fé, levar a esperança e viver ela, né? Como o pastor falou aqui, em muitos lugares do mundo a gente vê a igreja crescendo, né? Que não crescia. A igreja não crescia na Ásia, a igreja não crescia na Europa, a igreja não crescia em alguns lugares da África, e hoje tem crescido. Ao mesmo tempo que outras religiões também têm crescido. Mas nós precisamos, pelo menos para aqueles que convivem conosco, eles precisam saber que a gente tem uma fé. Eles precisam saber que a gente vive servindo um Deus, né? Como Josué fez. Não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos a Deus, né? Pode viver num lugar onde vizinhos nenhum serve, né? Hoje pessoas vivem em condomínios e você não conhece, né? E muitas vezes as decisões ali são em comum acordo com aqueles que não servem, né? Mas a gente precisa decidir a quem nós servimos, né? Todos os anos aí chega um período como esse que passou, né? Muitas crianças influenciadas por Halloween, mas as nossas crianças, elas não devem ser. As nossas crianças devem viver para a glória do Senhor, né? E do mesmo modo, nesse mês, lembrá-las de ter um coração grato, lembrá-las de tudo que Deus faz e realiza na nossa vida, na nossa família, e ser grato a Deus. Amém? Decida por servir a Deus, ensinar a fé e caminhar com gente de fé. Senhor Deus maravilhoso, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse domingo. Obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito, Senhor. Obrigado pelo Teu imenso amor. Que a graça do Senhor possa se manifestar em cada vida e em cada família. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Semana de vitórias em nome de Jesus.